tudo bem? Hoje eu vim trazer uma breve reflexão da palavra de Deus ao seu coração. E o texto áureo, nós estaremos falando sobre as aflições. O textuário, ele é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, versículo 33. Vai dizer o seguinte: Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui é uma passagem que Jesus, é uma fala de Jesus. Jesus está falando, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é exatamente isso que nós vemos no mundo. Aflições, lutas, pelejas. Todo dia nós vemos aflições e estaremos falando de dois personagens que passaram por aflições, grandes servos de Deus, Elias e rei Davi. Vamos começar a falar por Elias. Em 1 Reis 19, versículo 44, vai dizer o seguinte, versículo 4, nós devemos entender o contexto. Elias enfrenta 400 profetas de Baal, 300 profetas de Azera. Eu não sei se o número exato é esse, mas é isso. E Elias ora e fogo desce do céu e os consome. E logo após chega Jezabel e fala que tiraria a vida de Elias, assim como ele tirou a vida dos profetas de Baal e de Azera. E nesse contexto, Elias foge para o deserto por um dia e se assenta junto ao zimbro e diz, lá no versículo 19, 1 Reis, versículo 19, versículo 4, capítulo 19. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de um zimbro e pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, não sou melhor que os meus pais. Aqui nós vemos um estado de aflição da parte de Elias e de angústia. Elias estava aflito, angustiado. E Elias estava numa aflição tão grande a ponto de pedir a morte. Mas Deus, eu tenho que dizer que Deus encorajou Elias. Elias andou no deserto 40 dias e 40 noites, mas nesse momento aqui ele estava aflito. Elias, um grande servo de Deus, conhecedor da Torá, da palavra, conhecedor dos... Elias teve visões, Elias passou por tanta coisa. Elias que subiu numa carruagem de fogo em ascensão aos céus. Esse mesmo homem que fez grandes prodígios, grandes milagres, foi o mesmo homem que se sentou no pé de zimbro e pediu a morte, aflito e angustiado. O próximo é o rei Davi. Lá nos Salmos 25, eu estou abrindo, porque eu gosto de manusear a Bíblia, não gosto de usar celular. Lá no Salmos 25, versículo 16 e 17, vai dizer, o salmista Davi, ele diz, 16 e 17, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos, as ânsias do meu coração têm se multiplicado, olha para mim, porque estou solitário e aflito. Neste momento que Davi escreve os Salmos 25, ele se sente solitário, aflito e angustiado, cheio de ânsias no coração que só se multiplicam. Davi, ele passou por aflição, Davi passou por angústia. Então, os profetas do Antigo Testamento passaram por tudo isso.
os do Novo Testamento passaram também. Até o próprio Jesus, se você for parar para ver. Senhor, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Eu não sei se está escrito exatamente aí, mas vai estar aparecendo no telão. Então, as aflições, os cristãos também passam por aflição. Por aflição, por lutas, as contas chegam, lutas, aflições emocionais, percas. Então, o cristão e quem está no mundo passa por tudo isso. Mas eu digo, tenha Cristo na sua vida. Porque a partir do momento que você tiver Cristo na sua vida, tudo isso muda. Porque o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Salmos 34, 19, vai dizer o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não é uma promessa maravilhosa? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Em Salmos 55, em Salmos 55, 22, vai dizer o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, a partir do momento que temos Cristo na nossa vida, pode vir ventanias, pode vir furacão, pode vir o que for, mas nós estamos firmados na rocha. E mesmo que se abale por um pouco, ainda assim estamos firmes. Mas é isso que eu digo, quando temos Jesus, nós temos paz, independente da aflição, independente da batalha, independente das contas, independente das circunstâncias, independente das percas. E hoje eu quero te dizer, o choro pode durar uma noite toda na sua vida, mas a alegria vem pela manhã. Busca a Deus, ore a Deus, busque a Deus, e você começará a ter paz. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e tenha paz na sua vida. A paz de Jesus, não a minha paz, mas a paz de Jesus. Nós temos, porque o cristão ele tem paz em Jesus. E para finalizar, em João, vamos no mesmo João 16:33, eu gostaria de ler novamente para que você compreendesse. Em João 16:33 vai dizer o seguinte: em João 16:33, tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Não é nem mim, não é nem Kaique, não é nem ninguém. Para que em Cristo tenhais paz. No mundo tereis aflições. E isso é verdade, nós temos muitas aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Eu vou encerrar por aqui, mas fica o convite, deixe Jesus entrar na sua vida, para que você possa verdadeiramente ter paz. Estarei orando. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, que Tu possa abençoar cada ouvinte, que Tu possa estar com ele, cuidando, protegendo, guardando. Protege a família, Pai, protege os filhos, cuida, esteja sempre protegendo, Pai, que assim como Tu protegia Jó, Pai, porque Tu colocavas, ó Senhor, uma cerca espiritual em volta de Jó, da família de Jó, dos bens de Jó, de tudo que Jó tinha e da vida de Jó. Que Tu possa estar colocando uma cerca espiritual na vida de cada pessoa que está ouvindo, Pai, protegendo os bens, protegendo a família, protegendo ele, a cada pessoa que está ouvindo. Deus, te agradeço por tudo, Pai, e que nós venhamos compreender que Tu, Jesus, somente Tu é o caminho, a verdade e a vida. Amém?